O cheiro forte e antisséptico parecia ter se fundido aos poros da pele de Isadora. Durante 2 semanas, ela havia passado seus dias no corredor deste hospital particular de elite em São Paulo. Ela estava sentada em um banco frio da sala de espera enquanto seu marido, Cássio, andava de um lado para o outro, diante dela com o rosto abatido. Dentro da suíte VIP, Eleonora Cavalcante, a sogra de Isadora, lutava contra uma insuficiência renal em estágio terminal. A voz de Cássio quebrou o silêncio. Ele se ajoelhou na frente da cadeira de Isadora, segurando as mãos frias da esposa. Os olhos de Cássio estavam vermelhos, cheios de um apelo convincente. Os médicos dizem que a mamãe não tem muito tempo. A hemodiálise não está mais funcionando. O coração dela está ficando mais fraco. Isadora engoliu em seco, com a garganta seca. Eu sei, Cássio. Corta meu coração. Vê-la assim. Não podemos esperar na fila do Sistema Nacional de Transplantes, Isadora. Isso pode levar anos, insistiu Cássio, apertando mais o aperto. Mas você é compatível. O teste inicial da semana passada provou que seu tipo sanguíneo e tecidos são compatíveis. É um milagre, meu amor. Isadora virou o rosto para o lado. Esse assunto havia sido trazido à tona 3 vezes nos últimos 2 dias, e a cada vez o medo se tornava mais real. Perder um órgão não era pouca coisa. Cássio, estou com medo, sussurrou Isadora, honestamente. É uma cirurgia de grande porte. E se houver complicações? E se eu não conseguir engravidar depois? Cássio soltou um suspiro longo e ligeiramente áspero antes de suavizar sua expressão novamente. Ele segurou o rosto de Isadora. Amor, me escute. A tecnologia médica no Brasil está muito avançada agora. Você vai ficar perfeitamente bem. E quanto a engravidar, temos muito tempo. A coisa mais importante agora é a mamãe. Cássio olhou bem nos olhos de Isadora, jogando sua cartada final. Isadora, você cresceu no sistema de orfanatos. Você sempre disse que queria sentir o calor de uma família grande, certo? A mamãe pode ter sido um pouco dura com você, mas é só porque ela queria que você fosse uma nora forte. Este é o seu momento, Isadora. Prove que você não é uma estranha. Prove que você é uma de nós, parte da família Cavalcante. Essas palavras atingiram o ponto mais fraco de Isadora. Família. Desde que seus pais morreram em um acidente de carro na rodovia dos Bandeirantes, quando ela tinha 10 anos, Isadora vivia em um longo e solitário silêncio. Casar-se com Cássio 2 anos atrás era sua esperança de ter um lugar para finalmente chamar de lar. No entanto, Eleonora Cavalcante nunca a aceitara de verdade por causa da origem humilde de Isadora, um forte contraste com a família de Cássio, que eram respeitados magnatas da indústria têxtil. Se eu fizer isso, a voz de Isadora tremeu. Sua mãe vai mesmo me aceitar? É claro. Cássio abriu um sorriso radiante, como se um peso de 1000 toneladas tivesse acabado de ser tirado de seus ombros. Ele beijou as costas da mão de Isadora repetidamente. Você será a salvadora desta família. Mamãe vai amar você, como sua própria filha. Eu prometo, Isadora. Eu cuidarei de você pelo resto da minha vida. Seremos muito felizes depois disso. A promessa soou tão doce, tão inebriante. Isadora, carente de afeto, finalmente deu um aceno lento. Tudo bem, Cássio. Eu doarei meu rim para sua mãe. Um sorriso triunfante passou pelo rosto de Cássio, embora apenas por um segundo, antes que ele puxasse Isadora para um abraço apertado. Obrigado, meu amor. Você não vai se arrepender. Isadora retribuiu o abraço, sem saber que, pelas suas costas, o olhar de Cássio não era de amor, mas de alguém que acabara de fechar um negócio comercial difícil. O processo administrativo avançou na velocidade da luz, como se Cássio e o hospital já tivessem preparado tudo, esperando apenas o sim de Isadora. Na noite anterior à cirurgia, Isadora estava sentada em uma sala de administração VIP. Diante dela havia uma pilha de formulários de consentimento médico. Cássio sentou-se ao seu lado enquanto um tabelião e um cirurgião júnior esperavam. Este é o procedimento padrão. Sayuaro Cavalcante, disse o jovem médico. Uma
declaração de que esta doação é voluntária, sem coerção e sem compensação financeira. Isadora examinou os documentos, seus olhos captando cláusulas sobre o risco de morte e complicações a longo prazo. Sua mão tremia enquanto segurava a caneta. Assine aqui, amor. Cássio apontou para a linha na parte inferior. E aqui. Ah, mais um. Este é um formulário de isenção de direitos de emergência. O que é isso? Isadora perguntou, apontando para a última página onde as letras eram minúsculas. É apenas uma formalidade para o caso de uma situação de força maior na sala de cirurgia, explicou Cássio rapidamente. Por exemplo, se houver um problema técnico, os médicos têm total autoridade para tomar a melhor decisão para a segurança do órgão interno. Isadora, física e mentalmente exausta pela série de exames pré-operatórios, não, discutiu. Ela só queria que isso acabasse. Queria ver o sorriso orgulhoso de Eleonora. Queria sentir que pertencia àquilo. Com um suspiro profundo, Isadora assinou seu nome. A tinta preta secou, selando seu destino. Na manhã seguinte, Isadora estava deitada em uma maca, vestida com uma bata cirúrgica verde desbotada. Ela foi levada pelo longo corredor em direção ao centro cirúrgico. As luzes fluorescentes no teto passavam como flashes acima dela, deixando-a tonta. Em frente às portas da sala de cirurgia, Cássio segurou a mão dela uma última vez. Eu te amo, Cássio sussurrou. Estaremos esperando por você na sala de recuperação. Depois disso, faremos aquela viagem para a Europa. Só nós dois. Você promete? Isadora perguntou fracamente, com o sedativo pré-operatório começando a fazer efeito. Eu prometo, Cássio respondeu. Ele beijou a testa dela. O beijo pareceu quente, o único calor que Isadora sentiu no frio do corredor. As portas automáticas se abriram. Isadora foi empurrada para dentro. O ar era muito mais frio ali. O pipe rítmico do monitor cardíaco era a única música. O anestesista colocou uma máscara de oxigênio sobre o rosto dela. Conte de 10 para trás, Sr. Cavalcante. A voz do médico soou distante. 10, 9, 8. Na névoa final de sua consciência, Isadora orou. Deus, por favor, me proteja. Deixe que este sacrifício seja a cola que mantém minha família unida. Então a escuridão a consumiu. A dor não era nada como Isadora havia imaginado. Não era apenas uma dor latejante. Era um fogo queimando em seu lado esquerdo. Cada respiração parecia a punhalada de uma faca. Isadora piscou, tentando se ajustar à luz do quarto. Ela esperava ver o rosto preocupado de Cássio, ou talvez um grande buquê de flores, mas a cena que a recebeu foi totalmente diferente. Ela estava em uma enfermaria, padrão para 3 pessoas. As paredes tinham uma cor creme opaca. Havia uma mancha de água no teto. Ao lado dela, 2 outros pacientes estavam separados por uma cortina encardida. O som de tosse da cama ao lado era de partir o coração. Por que estou aqui? Isadora pensou, confusa. Cássio disse que eu ficaria na suíte VIP ao lado da mãe dele. Isadora tentou alcançar o botão de chamada da enfermeira, mas sua mão estava fraca demais. Ela sentiu seu lado esquerdo, que estava envolto em um curativo grosso. Seu rim tinha sumido. Ela havia feito sua parte. A porta se abriu. Não era uma enfermeira, mas um grupo de pessoas que fez o coração de Isadora bater forte e depois parar completamente. Cássio entrou, primeiro. Ele usava um terno feito sob medida. Seu cabelo estava penteado para trás. Atrás dele, uma enfermeira empurrava uma cadeira de rodas. Nela estava sentada Eleonora Cavalcante. O rosto da senhora idosa ainda estava pálido, mas seus olhos brilhavam com uma energia afiada e assustadora. E ao lado de Cássio estava outra mulher, alta, bonita, usando um vestido bordô chamativo. Sua mão estava intimamente enrolada no braço de Cássio. Cássio, a voz de Isadora estava rouca, sua garganta doía. Dona Eleonora, por que estou em uma enfermaria pública? A cirurgia foi um sucesso? Cássio não respondeu. Ele caminhou até a before da cama de Isadora e jogou um envelope pardo e grosso sobre o peito dela, bem em cima de sua ferida recente. A cirurgia!
Ah, você fez a sua parte, Cássio respondeu secamente. Não havia mais amor, não havia mais termos carinhosos. Sua voz era tão fria quanto gelo. Isadora olhou para o envelope com a mão trêmula. O que é isso? Papéis do divórcio, disse Cássio casualmente. Eu já os assinei. Você só precisa assinar, e meu advogado cuidará do resto. O mundo de Isadora desabou. O bip do monitor ao lado dela soou como uma sirene de alarme. Divórcio? Mas por quê? Eu acabei de dar meu rim para sua mãe. Você disse que éramos uma família. Você prometeu. Eleonora cacarejou, sua voz áspera, mas cheia de veneno. Não seja iludida, Isadora. Você nunca esteve no nosso nível. Você era apenas uma órfã que, por acaso, tinha o mesmo tipo sanguíneo que eu. Essa era a sua única função. A velha senhora sorriu. O sorriso mais aterrorizante que Isadora já vira. Obrigada pelo rim, mas agora que ele saiu do seu corpo, você é inútil. Produtos usados não pertencem à prateleira de exibição. Lágrimas escorreram pelo rosto de Isadora, encharcando o travesseiro rígido. A dor da incisão não era nada comparada à agonia rasgando seu peito. Ela olhou para Cássio, procurando um traço do homem que a havia pedido em casamento. Cássio, me diga que isso é mentira, soluçou Isadora. Você me ama, não é? A mulher de vestido bordô, ao lado de Cássio, soltou uma risadinha. Ela levantou a mão esquerda, exibindo um enorme anel de diamante brilhante no dedo. Olá, Isadora. Você se lembra de mim? Perguntou a mulher. Isadora apertou os olhos em meio às lágrimas. Monique. Monique era a ex-namorada de Cássio da época da faculdade. Eles haviam terminado porque Monique foi seguir carreira de modelo em Paris. Cássio nunca te amou, querida, disse Monique, acariciando o ombro de Cássio. Ele se casou com você porque eu estava ocupada na Europa e a mãe dele, por acaso, precisava de uma peça de reposição, uma saudável. Nós planejamos isso desde que a mãe dele foi diagnosticada, há 1 ano. Assim que você concordou em doar, o seu papel acabou. Agora estou de volta e nós vamos ficar noivos oficialmente. Cássio assentiu sem um pingo de culpa. Monique está grávida do meu filho, Isadora, um menino. Um verdadeiro herdeiro para a família Cavalcante. Precisamos que nosso status seja claro. Então, assine os papéis e saia de nossas vidas. Vocês são monstros. Isadora sibilou, sua raiva aumentando em meio ao desespero. Eu vou à polícia. Eu vou processar vocês. Com que base? Cássio zombou. Você assinou um acordo de doação voluntário sem coerção. Legalmente, estamos limpos. E pelo divórcio, eu lhe darei um acordo de R$ 50 mil, o suficiente para alugar uma kitnet, caindo aos pedaços até a sua ferida sarar. R$ 50 mil. Isadora gritou histericamente, ignorando a dor lancinante em seu flanco. Você tirou uma parte do meu corpo e me jogou fora como lixo por R$ 50 mil. É pegar ou largar, retrucou Eleonora. Vamos embora. Cássio e Monique. O ar nesta enfermaria cheira a pobreza. Não quero que meu rim novo seja contaminado. Eles se viraram para sair, deixando Isadora em seu mundo despedaçado. Isadora sentiu seu espírito ir embora com os passos deles. Ela havia sido usada, operada e descartada em menos de 48 horas. Doutor. Assim que Cássio alcançou a maçaneta, a porta se abriu com força. Um homem alto em um longo jaleco branco entrou a passos largos. Sua aura de autoridade era tão forte que fez a pequena sala parecer ainda mais apertada. Atrás dele, 2 enfermeiras e um assistente o seguiram com rostos tensos. Era o Dr. Heitor Viana, o chefe de cirurgia de transplante do hospital. O homem que havia liderado a operação de Isadora no dia anterior. Seu rosto, geralmente estoico, agora estava rígido e frio. Seus olhos lançaram adagas para Cássio e Eleonora. Quem autorizou que uma paciente de pós-transplante fosse submetida a esse tipo de sofrimento emocional? A voz do Dr. Heitor era baixa, mas estrondosa na sala silenciosa. Ele olhou de relance para o monitor cardíaco instável de Isadora. Cássio tentou manter uma postura arrogante. Doutor, nossos negócios aqui estão concluídos.
Estávamos apenas discutindo um assunto de família. Além disso, minha mãe precisa descansar. Por que você não foca em cuidar dela na suíte VIP? O Dr. Heitor desviou o olhar do monitor para o rosto de Cássio e depois para Eleonora em sua cadeira de rodas. Sua expressão era uma mistura difícil de ler, de pena e nojo. É exatamente sobre isso que eu queria conversar, senhor. Cavalcante, disse o Dr. Heitor. Ele passou por Cássio e parou ao lado da cama de Isadora, como se criasse uma barreira protetora. Parece haver um mal-entendido fatal que vocês ainda não perceberam porque estiveram muito ocupados comemorando sua vitória prematura. O que você quer dizer, doutor? Monique perguntou rispidamente. A dona Eleonora está bem, não está? A cirurgia foi um sucesso. O Dr. Heitor ajeitou os óculos. Ele olhou diretamente para Eleonora. A cirurgia para remover o rim de Isadora foi, de fato, um sucesso, disse o Dr. Heitor calmamente. Mas a cirurgia de transplante para o seu corpo, dona Eleonora, foi cancelada. Silêncio. Um silêncio completamente sufocante. Os olhos de Eleonora se arregalaram. O quê? O que quer dizer com cancelada? Eu me sinto melhor. Meu lado está enfaixado. Isso é da incisão preparatória, senhora. Nós a abrimos, mas não inserimos um novo rim, explicou o Dr. Heitor com um tom clínico cruel. Pouco antes do transplante começar, os resultados finais do exame de sangue voltaram do laboratório central. Encontramos uma infecção ativa por citomegalovírus, ou CMV, com um título muito alto no seu sangue, bem como anticorpos que reagiram negativamente de forma súbita ao tecido da doadora. Se tivéssemos forçado o transplante do rim de Isadora, seu corpo o teria rejeitado em poucas horas e a zera bontublinto, senhora teria morrido na mesa de cirurgia de choque anafilático. O rosto de Cássio ficou branco. Espere, então. Então minha mãe não recebeu o rim? Não, declarou o Dr. Heitor com firmeza. E com essa infecção sua mãe foi removida de todas as listas de transplante por pelo menos os próximos 6 meses, até que a infecção seja completamente curada. Cássio cambaleou para trás, batendo na parede. Monique cobriu a boca aberta. Então, a voz de Isadora veio fraca da cama. Ela ainda estava processando aquilo. Uma pequena semente de esperança cresceu em seu coração. Então, o meu rim. Se ela não usou. Ainda está aqui? Vocês podem colocá-lo de volta? O Dr. Heitor olhou para Isadora, com sua expressão suavizando dramaticamente. Havia respeito em seus olhos. Sinto muito, Isadora. Um rim que foi removido, desconectado de seus vasos sanguíneos, não pode ser devolvido ao corpo da dona original. Os riscos médicos são grandes demais, respondeu o Dr. Heitor, gentilmente. Então onde está o rim da minha esposa? Cássio gritou, seu pânico explodindo. Se não está na minha mãe, onde vocês o colocaram? É nosso patrimônio. Olhe como fala. O Dr. Heitor o cortou rispidamente. Um rim humano não é um ativo comercial. O médico pegou um prontuário médico de sua enfermeira. De acordo com os protocolos internacionais de emergência e o formulário de realocação de doador de emergência que o senhor forçou sua esposa a assinar ontem, senhor Cavalcante. O Dr. Heitor enfatizou suas palavras com precisão cínica. Quando um órgão é captado, mas o receptor primário, Eleonora Cavalcante, é declarado clinicamente inapto no momento, somos obrigados a doá-lo ao paciente de primeira prioridade na lista de espera do Sistema Nacional com compatibilidade de tecido para evitar que o órgão seja desperdiçado. Um rim só pode sobreviver por algumas horas fora do corpo. Então, Cássio tremeu. Então, ontem à noite, nós imediatamente transplantamos o rim de Isadora para o paciente na suíte presidencial no último andar. A cirurgia foi um sucesso de 100%. O receptor era uma combinação perfeita para o rim de Isadora. A enfermaria de terceira classe agora parecia uma panela de pressão prestes a explodir. Você o deu para outra pessoa. Eleonora gritou, tentando se levantar da cadeira de rodas, mas falhando devido à fraqueza. Aquele é o meu rim, é o meu direito. Eu paguei por esta cirurgia. Tecnicamente, o plano de saúde da Isadora cobriu o procedimento de remoção dela
e o novo receptor arcou com os custos do próprio transplante, respondeu o Dr. Heitor calmamente. E vocês não podem processar. O próprio documento que você criou para prender Isadora, para que ela não pudesse recuar, tornou-se sua própria ruína. A cláusula afirma que a doadora cede plenos direitos à equipe médica para o uso do órgão, com o propósito de salvar uma vida em caso de falha com o receptor primário. Cássio puxou os próprios cabelos. Seu plano estava em ruínas. Sua mãe ainda estava gravemente doente. O rim de Isadora havia sumido, e agora Isadora sabia de suas intenções malignas. Quem? Cássio perguntou, respirando pesadamente. Quem pegou o rim? Eu vou exigir indenização. Eu vou fazer-lo pagar milhões. O Dr. Heitor deu um sorriso fino, um sorriso que continha um aviso perigoso. Não tenho certeza se o senhor teria coragem de extorquir este homem. Senhor Cavalcante, a empresa têxtil inteira da sua família provavelmente vale menos do que a coleção de carros dele. Quem? Monique disparou impacientemente. O receptor do rim de Isadora é o Sr. Fontes. O nome caiu como uma bomba atômica no meio da sala. O queixo de Cássio caiu. Suas pernas cederam. Sr. Valdemar Fontes, o fundador do Grupo Fontes, o maior conglomerado imobiliário e de energia do país. Uma figura conhecida como um titã da indústria no Brasil, um homem que poderia esmagar uma empresa com um estalar de dedos. Corriam boatos de que ele estava gravemente doente e havia desaparecido da vida pública. E acabou que ele estava bem ali, esperando por um doador. O Sr. Fontes, murmurou Cássio, com o rosto não mais pálido, mas tão branco quanto papel. Se ele ousasse incomodar o Sr. Fontes, sua vida estaria acabada. O Dr. Heitor virou-se novamente para Isadora, que ainda estava deitada em choque. Isadora, disse o médico. O assistente pessoal do Sr. Fontes está lá fora. Ele gostaria de transferi-la para uma suíte VIP no último andar, adjacente à do Sr. Fontes. Ele deseja agradecer a você pessoalmente, porque o seu rim o salvou de um estado crítico. Isadora olhou de Cássio para Monique e depois para Eleonora. Os rostos deles, antes cheios de arrogância, agora eram máscaras de puro medo e pânico. Cássio tentou se aproximar de Isadora novamente, sua expressão mudando instantaneamente para uma de súplica desesperada. Isadora, amor, me escuta. Aquela conversa sobre divórcio foi só um momento de raiva. Mamãe estava apenas brincando. Vamos esquecer isso, ok? Somos uma família. Não somos? Isadora olhou para os papéis do divórcio caídos sobre o cobertor, depois para os olhos enganosos de Cássio. A dor em seu coração congelou lentamente, substituída por algo duro e frio. Ela se voltou para o Dr. Heitor. Doutor, a voz de Isadora soou fraca, mas firme. Por favor, me tire daqui. Eu não conheço essas pessoas. Isadora. Cássio gritou em pânico. Não seja ridícula. Você precisa de mim. Enfermeiras, chamem a segurança. Ordenou o Dr. Heitor sem olhar para Cássio. 2 seguranças robustos entraram, arrastando um Cássio que se debatia e empurrando a cadeira de rodas de Eleonora para fora. Monique seguiu, de cabeça baixa, envergonhada. Seu anel de diamante não parecia mais brilhar. Enquanto a porta se fechava, separando Isadora de seu passado sombrio, o doutor Heitor estendeu a mão para ajudar a ajustar o travesseiro dela. Você está salvo agora, Isadora, disse o médico. E parece que você acabou de encontrar uma nova família muito mais poderosa. Isadora fechou os olhos. Lágrimas caíram novamente. Mas, desta vez, não eram lágrimas de tristeza. Ela havia perdido um rim e um marido cruel. Mas, de alguma forma, ela sentia que o peso sobre seus ombros estava muito mais leve. No último andar, um velho magnata estava esperando, pronto para lhe oferecer o mundo em troca da nova vida que ele acabara de receber. A mudança pareceu uma viagem entre dimensões. Apenas algumas horas atrás, Isadora estava respirando o cheiro de desinfetante barato em uma enfermaria de 3ª classe abafada. Agora, sua maca deslizava suavemente sobre os grossos tapetes do último andar do hospital, a ala esmeralda, uma área reservada para autoridades e bilionários.
Isadora ainda sentia tontura da anestesia, mas estava lúcida o suficiente para sentir a mudança de atmosfera. Não havia visitantes barulhentos, nem bebês chorando, apenas um silêncio digno e o aroma fresco de lírios. O Dr. Heitor caminhava ao lado da maca, checando o soro na mão de Isadora. Do outro lado, caminhava um homem de meia-idade com traços asiáticos marcantes, em um terno preto impecável. O homem se apresentou como Sr. Nakamura, chefe de gabinete do Komo-Zaro. Sr. Fontes. Seu quarto está pronto. Senhora Cavalcante, disse o Sr. Nakamura com um português formal e preciso. O presidente instruiu que a senhora receba cuidados equivalentes aos dele. Todos os custos, da cirurgia à recuperação pós-operatória, foram cobertos pelo Grupo Fontes. A maca foi empurrada para dentro de uma suíte. O quarto parecia mais um apartamento de luxo do que um quarto de hospital. Havia uma área de estar com um sofá de couro, uma pequena cozinha americana e uma enorme janela de vidro exibindo uma vista panorâmica do horizonte de São Paulo. Quando as enfermeiras transferiram Isadora para a luxuosa cama elétrica, suas lágrimas começaram a cair novamente, não de dor física, mas pelo contraste agonizante. Seu próprio marido, o homem que jurou perante Deus protegê-la, a havia jogado em uma enfermaria imunda depois de tirar seu órgão. Enquanto isso, um estranho que ela nunca havia conhecido a tratava como uma princesa por causa de uma coincidência médica. Por quê? Isadora perguntou suavemente ao Sr. Nakamura, que estava de pé educadamente aos pés da cama. Por que o senhor está sendo tão gentil? Eu fui apenas uma doadora por coincidência. O Sr. Nakamura fez uma reverência respeitosa. Seu rosto era estoico, mas seus olhos transmitiam sinceridade genuína. Para a senhora, pode ser uma coincidência, senhora. Mas para o Sr. Fontes, o seu rim é uma segunda chance de ver o nascer do sol. No nosso mundo, uma dívida de vida é a dívida mais cara de todas, e o Sr. Fontes sempre paga suas dívidas na íntegra. O Sr. Nakamura colocou um smartphone novo na mesa de cabeceira. Seu telefone antigo foi destruído pelo Sr. Cássio enquanto a senhora estava na cirurgia. De acordo com o relatório de uma enfermeira, este é um substituto. Meu número de contato e o de nossa equipe jurídica já estão programados. Se o seu ex-marido ou a família dele tentarem chegar a menos de 100 metros da senhora, pressione o botão de emergência. Nossa equipe de segurança cuidará do resto. Cuidará? Isadora perguntou hesitante. Garantirá que eles não perturbem seu descanso. Por qualquer meio necessário, respondeu o Sr. Nakamura calmamente. O Dr. Heitor terminou de checar o monitor de sinais vitais dela. Ele olhou para Isadora com um raro sorriso fraco. Descanse, Isadora. Sua ferida precisa de tempo para sarar. Mas lembre-se, a cura física é fácil. A parte difícil é curar isto. Ele apontou para o próprio peito. Não deixe que eles vençam vendo você quebrada. Naquela noite, pela primeira vez em seus 2 anos de casamento, Isadora dormiu sem a ansiedade de ser repreendida por sua sogra ou ignorada por seu marido. Naquele luxo silencioso, uma semente de coragem começou a crescer em seu coração, fraturado. Uma semana se passou. A condição física de Isadora melhorou rapidamente graças à nutrição de primeira classe e a uma equipe de especialistas monitorando-a 24 horas por dia. Mas o mundo lá fora continuava girando. Naquela manhã, o Sr. Nakamura entrou com um homem de rosto severo carregando uma maleta de couro. Sra. Cavalcante, permita-me apresentar o Dr. Machado, chefe da divisão jurídica pessoal do Sr. Fontes. Ele está aqui para ajudar com seus assuntos civis. Isadora sentou-se, apoiando-se nos travesseiros. Assuntos civis? O Dr. Machado abriu sua maleta. Os papéis do divórcio que o Sr. Cássio jogou em você. Nós os estudamos. O advogado do Sr. Cássio, cuja competência é questionável, pressionou para que o divórcio fosse finalizado o mais rápido possível, sob a alegação de diferenças irreconciliáveis. O Sr. Cássio queria um julgamento à revelia para acabar logo com isso. Isadora cerrou os punhos sobre o cobertor. Ele queria se casar com aquela mulher o mais rápido possível. Precisamente o Dr. Machado assentiu.
E por causa disso, ele foi descuidado, muito descuidado. O Dr. Machado apresentou um documento espesso. O Sr. Cássio e a mãe dele estavam convencidos de que a senhora era uma mulher ingênua que não entendia nada sobre a lei. Durante seus 2 anos de casamento, o Sr. Cássio, frequentemente, a fazia assinar vários documentos da empresa sob o disfarce de papelada administrativa para a esposa do diretor. Isadora assentiu. Ele dizia que era para fins fiscais. Eu simplesmente confiava nele. O Dr. Machado deu um sorriso sombrio, o sorriso de um predador que havia encontrado uma presa fácil. O Sr. Cássio usou o seu nome para registrar ativos imobiliários e participações majoritárias em 2 de suas empresas têxteis subsidiárias. O objetivo era proteção patrimonial. Se a principal empresa dele falisse ou fosse processada por um banco, esses ativos estariam seguros porque não estavam no nome dele. Ele achou que, por você ser uma esposa obediente, esses ativos permaneceriam sob o controle dele. E então, o coração de Isadora começou a acelerar. E então ele pediu o divórcio sem exigir a divisão dos bens conjugais, porque queria um processo rápido e não queria pagar a você um único centavo. Na petição de divórcio está claramente escrito: o marido não faz nenhuma reivindicação a quaisquer bens mantidos pela esposa e renuncia a todos os direitos sobre ativos registrados em nome da esposa por boa-fé. Isadora ficou sem palavras. Espere, o que o senhor quer dizer? Isso significa, senhora. O Dr. Machado cortou com satisfação indisfarçável que, legalmente, 2 fábricas de têxteis em Blumenau, uma mansão em Angra dos Reis e 3 imóveis comerciais nos Jardins, que estão registrados no seu nome, agora são oficial e irrevogavelmente seus. Inteiramente seus, assim que o martelo do juiz bater. Cássio não percebe isso. Ele está muito ocupado com sua nova mulher e em pânico com sua mãe doente. Ele esqueceu que escondeu esses ativos sob o seu nome. Ou, talvez ele tenha achado que você era muito estúpida para contratar um advogado do meu calibre que pudesse rastreá-los. Isadora riu. Começou como uma risada suave e se transformou em uma risada amarga e catártica que liberou o aperto em seu peito. Cássio, que sempre a chamara de estúpida e pobre, acabara de entregar acidentalmente quase 40% de sua riqueza. O que devo fazer, Dr. Machado? Isadora perguntou, seus olhos agora brilhando com uma luz afiada. Assine o acordo de divórcio. Deixe-o pensar que ganhou se livrando de você rapidamente. Não mencione os ativos. Deixe a decisão do tribunal ser finalizada primeiro. Depois que o decreto de divórcio for emitido, então enviaremos a notificação de apreensão de bens. Isadora pegou a caneta. Sua mão não tremia mais como quando assinou o formulário de doação de rim. Desta vez, ela estava assinando sua emancipação. Faça isso, Dr. Machado. Derrube-o lentamente. 3 semanas após a cirurgia, Isadora foi finalmente autorizada a sair de sua suíte. O Sr. Nakamura a levou ao jardim privado na cobertura do hospital. Lá, sentado em uma cadeira de rodas elétrica de alta tecnologia, de frente para o sol da tarde, estava o Sr. Fontes. O homem tinha cerca de 70 anos, mas sua aura de poder ainda era palpável, embora seu corpo parecesse magro após a cirurgia. Ele usava pijamas de seda com um cobertor grosso sobre as pernas. Aproxime-se, criança. A voz do Sr. Fontes era profunda e autoritária, mas possuía um calor de avô. Isadora se aproximou lentamente, sentindo-se estranha na presença de um dos homens mais ricos do Brasil. Boa tarde, senhor. O Sr. Fontes girou a cadeira de rodas. Seu rosto era severo, marcado por linhas e profundas, mas seus olhos estudaram Isadora com uma intensidade profunda. Não, me chame de senhor. Me chame de vovô ou Valdemar. Se você ainda não se sentir confortável, disse ele. Ele apontou para a cadeira ao lado dele. Sente-se. Depois que Isadora se sentou, ele a encarou por um longo momento. Então, você é a mulher que deu metade da sua vida a um demônio, mas Deus a desviou para mim. Eu não tive escolha na época. Isadora respondeu honestamente. Nós sempre temos uma escolha, Isadora. Mas você escolheu se sacrificar porque ansiava por amor. Cortou o Sr. Fontes.
com as palavras afiadas, mas não dolorosas. Eu li o seu arquivo. Cresceu no sistema, lutou por conta própria, depois foi manipulada pelos Cavalcante. Você me lembra minha neta que faleceu há 10 anos. Ela também tinha um coração mole demais. O Sr. Fontes suspirou, com um olhar distante. Escute, Isadora, seu rim está funcionando no meu corpo. Cada vez que eu urino, cada vez que meu sangue é limpo de toxinas, é por sua causa. Os médicos dizem que eu posso ter mais 10 ou 15 anos. Isso é um tempo precioso para eu resolver meu legado. Fico feliz que o senhor esteja bem, Sr. Valdemar. Isadora disse sinceramente. O Machado me disse que você concordou em tomar os bens do seu ex-marido. Bom, esse é o primeiro passo, disse o Sr. Fontes. Mas riqueza por si só não é suficiente. Você precisa de presas. Isadora franziu a testa. Presas. Este mundo é cruel, criança. Pessoas boas como você são engolidas vivas se não tiverem presas. O dinheiro dos bens do Cássio vai acabar se você não souber administrar. Lô, qual é o seu plano? Abrir uma padaria? Casar de novo? Isadora ficou em silêncio. Ela não tinha pensado tão longe. Vou lhe oferecer um acordo, continuou o Sr. Fontes. Você me deu a vida. Eu lhe darei o mundo, não apenas dinheiro, mas o poder de defendê-lo. Eu a educarei. Farei de você uma empresária respeitada. Eu a treinarei até que você possa ficar na frente do seu ex-marido e vê-lo como uma formiga, não como um gigante. O Sr. Fontes estendeu sua mão enrugada, porém forte. Seja minha neta. Torne-se parte da família Fontes. Mas as condições são difíceis. Você não pode ser chorona. Você tem que estudar muito. Você tem que matar a velha Isadora. Aquela capacho submissa e dócil. O que me diz? Isadora olhou para a mão dele. Ela se lembrou da zombaria de Eleonora, da risada de Monique, da traição de Cássio. Se ela voltasse ao mundo como a velha Isadora, ela seria apenas pisoteada novamente. Isadora segurou a mão do Sr. Fontes. Seu aperto era firme. Ensine-me, vovô. Ensine-me como destruí-los. O Sr. Fontes abriu um largo sorriso. Aí está o espírito que eu estava procurando. Bem-vinda à família, Isadora. 6 meses se passaram voando. O tempo passou em um ritmo diferente para Isadora. Ela não morava mais no hospital, mas na residência principal dos Fontes, uma mansão imensa no Jardim Europa. Sua vida, no entanto, não era de lazer. Sua rotina diária era brutal. 5 da manhã, yoga e meditação para recuperação física. 7 da manhã, café da manhã enquanto lia resumos econômicos globais, com o Sr. Fontes, que a bombardeava com perguntas afiadas. Por que os futuros do níquel caíram? Qual é o impacto na indústria têxtil? Se Isadora não conseguisse responder, ela tinha que reler os relatórios. Das 9 às 15, aulas particulares intensivas em gestão de negócios, direito societário, oratória e etiqueta da alta sociedade. Os melhores mentores foram trazidos diretamente para a mansão. 16 visitas aos escritórios das empresas subsidiárias do Grupo Fontes para observar operações no mundo real. A hesitante Isadora desapareceu lentamente. Sua aparência se transformou. Seu cabelo antes longo e desgrenhado, agora tinha um corte Chanel elegante, na altura dos ombros, que transmitia decisão e modernidade. Sua pele brilhava devido a tratamentos regulares. Suas roupas monótonas de dona de casa foram substituídas por blazers de grife e saltos altos que ecoavam com confiança em pisos de mármore. Mas a maior mudança estava em seus olhos. O olhar suplicante buscando aprovação desapareceu. Seu olhar agora era aguçado, analítico e frio. Enquanto isso, notícias do mundo exterior chegavam até ela por meio dos relatórios do Dr. Machado. O divórcio havia sido finalizado há 3 meses. Cássio não compareceu à audiência final, muito ocupado planejando seu noivado com Monique. Como planejado, os bens em nome de Isadora eram legalmente dela. No entanto, o Dr. Machado adiou propositalmente a apreensão. Deixe-os engordar. Antes do abate, Isadora havia dito durante uma reunião de estratégia:
Deixe Cássio se sentir seguro usando essas fábricas e propriedades. Bem quando ele sentir que está no topo, nós puxaremos o tapete. A condição de Eleonora piorou. Sem um rim novo, ela precisava de hemodiálise 3 vezes por semana. Os custos estavam se acumulando. Cássio começava a ter problemas de fluxo de caixa devido ao estilo de vida extravagante de Monique, as despesas médicas da mãe. Eles começaram a vender alguns dos carros de luxo, relatou o Sr. Nakamura uma tarde. E os rumores do mercado dizem que a Têxtil Cavalcante está procurando um grande investidor para cobrir dívidas de curto prazo. Isadora, que estava revisando os relatórios financeiros de uma subsidiária da Fontes que ela agora gerenciava, deu um leve sorriso. Eles precisam de dinheiro, ela murmurou. Que coincidência. Nós temos de sobra. Isadora fechou seu laptop. Ela olhou para o próprio reflexo na janela. Senhor Nakamura, prepare um plano de aquisição, mas não use o nome do Grupo Fontes diretamente. Use a Vanguarda Capital, a nova empresa de investimentos que fundei no mês passado. A senhora deseja comprar a empresa do seu ex-marido, senhora? Comprar não, corrigiu Isadora. Eu quero oferecer a ele uma corda feita de ouro. Ele terá o prazer de colocar lá em torno do próprio pescoço. O clima no escritório da Têxtil Cavalcante era sombrio. Cássio bateu o telefone na mesa com frustração. O banco rejeitara outra extensão de crédito. Ele gritou, com sua secretária apavorada. Droga, eles disseram que nossa proporção de dívida está no vermelho. Monique entrou sem bater. Sua barriga de grávida em crescimento era visível sob o vestido justo, mas seu rosto estava longe de ser feliz. Cássio, meu cartão foi recusado na loja da Hermès, no shopping Cidade Jardim. Foi tão constrangedor, protestou Monique. Achei que fôssemos ricos. Por que o limite estourou? Cala a boca, Monique. Eu estou com dor de cabeça. Cássio retrucou. Minha mãe precisa de uma cirurgia para um novo acesso de diálise amanhã. Custa R$ 250 mil. Nosso principal fornecedor não vai enviar materiais porque estamos 2 meses atrasados nos pagamentos. E você está pensando em uma bolsa? Bem, isso é culpa sua. Nós deveríamos ter conseguido um acordo maior ou algo daquela sua ex-mulher patética ou chantageado aquele médico. Não fale sobre aquele médico. O rosto de Cássio empalideceu. Ele ainda estava traumatizado pelas ameaças implícitas do assistente. Desde o incidente no hospital, Cássio não ousara tentar descobrir o que acontecera com Isadora. Para ele, ela estava morta ou morando nas ruas debaixo de um viaduto. De repente, o interfone tocou. Senhor Cavalcante, há um mensageiro especial do Grupo Fontes no saguão com um convite para o senhor. Os olhos de Cássio se arregalaram. O Grupo Fontes? Mande-o subir rapidamente. O mensageiro uniformizado entrou e entregou um envelope de veludo vermelho, sangue com letras douradas. Cássio o abriu com mãos trêmulas. Um convite exclusivo para o baile de gala anual de investimentos do Grupo Fontes, no Palácio Tangará, sábado, às 19h. Dentro havia um pequeno cartão. Ouvimos dizer que a Têxtil Cavalcante tem potencial. Convidamos você a apresentar uma proposta de negócios à nossa nova diretora, que cuida de investimentos no setor têxtil. Cássio sentiu como se tivesse acabado de ganhar na Mega Sena. Seu rosto, estressado, se iluminou instantaneamente. Monique, olhe para isto! Cássio exclamou histericamente. O Grupo Fontes, o conglomerado número 1, está de olho em nós. Se eles investirem, não apenas nossas dívidas serão quitadas, como poderemos expandir para o exterior. Monique pegou o convite, seus olhos brilhando para o logotipo dourado. Sério? Isso significa que seremos super ricos de novo? Mais que ricos. Este é o nosso ingresso para as grandes ligas. Cássio riu, esquecendo todos os seus problemas. Prepare o seu melhor vestido. Temos que estar perfeitos no sábado. Temos que impressionar essa diretora de investimentos. Eles não faziam ideia de que o convite não era um ingresso para o céu, mas uma intimação para o julgamento. Do outro lado da cidade, em um imenso closet, Isadora estava diante de um espelho. O Dr. Heitor, que agora a visitava não como médico, mas como amigo e
talvez algo mais, estava parado na porta, hipnotizado. Isadora usava um vestido de noite azul meia-noite que abraçava elegantemente suas curvas, revelando seus ombros graciosos. Em seu pescoço havia um colar de diamantes do Sr. Fontes, um presente de formatura do seu treinamento de negócios. E então, Isadora perguntou, virando-se. Você está perigosa, comentou o Dr. Heitor honestamente, sorrindo com admiração. Eles não vão nem saber o que os atingiu. Isadora tocou o pingente de seu colar, com um sorriso misterioso. Cássio sempre dizia que eu tinha que provar que fazia parte da família, sussurrou Isadora. Hoje à noite, eu vou mostrar a ele o verdadeiro significado de família. Uma família que protege os seus e destrói qualquer um que machuque seus membros. Isadora pegou sua clutch. Dentro não havia pó compacto ou batom, mas um pendrive contendo dados de ativos e provas da fraude de Cássio, pronto para ser exibido em um telão, se necessário. Vamos, doutor. O show está prestes a começar. O grande salão de baile do Palácio Tangará naquela noite era um mar de luxo. Um lustre de cristal gigante iluminava as joias de diamantes usadas pelas esposas, de magnatas e políticos. Uma suave música de jazz se misturava ao tilintar de taças de champanhe. Cássio entrou de queixo erguido, com Monique em seu braço usando um vestido vermelho berrante, muito chamativo para um evento daquela classe que favorecia uma elegância sutil. Cássio sentia-se confiante. Seu smoking alugado caía bem e seu bolso estava cheio de novos cartões de visita. Olhe para eles, Cássio, sussurrou Monique, seus olhos percorrendo a sala. Aquele é o dono de um grande banco. E ali, meu Deus, é o ministro da Economia. Nós estamos realmente nas grandes ligas. Acalme-se, querida. Não pareça tão provinciana. Cássio a repreendeu, embora seu próprio coração estivesse disparado. Lembre-se do nosso objetivo. Temos que encontrar a diretora de investimentos da Vanguarda Capital. O nome dela não estava no convite, mas ela é a chave para salvar nossa empresa. Eles pegaram bebidas de um garçom que passava e tentaram socializar, mas a resposta era fria. A elite empresarial dava um aceno educado e virava as costas. A aura de novo rico e desespero que irradiava de Cássio e Monique era palpável para os predadores de negócios presentes. De repente as luzes diminuíram. Um holofote atingiu o palco principal. O senhor Fontes, a lenda de quem diziam os boatos estar no leito de morte, apareceu no púlpito em sua cadeira de rodas. Ele parecia muito mais saudável do que os rumores sugeriam. A sala explodiu em aplausos. Boa noite, amigos. A voz do Sr. Fontes era profunda e carismática. Muitos boatos diziam que eu estava acabado, mas como podem ver, ainda estou aqui. E isso é graças a um anjo que me deu uma segunda chance. O Sr. Fontes sorriu, seus olhos varrendo a multidão até que pararam em um ponto, não em Cássio, mas além dele. Esta noite, eu quero apresentar o futuro rosto do Grupo Fontes, a pessoa a quem confiei a liderança da Vanguarda Capital, nossa, mais nova subsidiária, que injetará fundos na indústria criativa e têxtil do país. Por favor, deem as boas-vindas à minha filha Isadora Fontes. A orquestra aumentou o volume. A cortina de veludo ao lado do palco se abriu. Cássio engasgou com a bebida. A taça nas mãos de Monique escorregou, estilhaçando-se no piso de mármore e atraindo a atenção de quem estava por perto. Mas Monique não se importou. Seus olhos estavam arregalados, como se estivessem prestes a pular das órbitas. A mulher descendo os degraus do palco era de tirar o fôlego. Ela usava um vestido azul meia-noite que caía perfeitamente em sua figura esbelta. Seu cabelo estava estilizado em um chanel liso e seu rosto adornado com maquiagem natural que destacava seus traços fortes. Era Isadora, a esposa que Cássio havia jogado fora. A nora que Eleonora havia insultado. Mas essa Isadora era diferente. Ela caminhava com as costas retas, seu olhar varrendo a sala com dominância, não com medo. Ela ficou ao lado do senhor Fontes, pegou o microfone e começou a falar em um português fluente e ponderado. Obrigada, Valdemar. A voz clara de Isadora ressoou por todo o salão de baile.
Nossa visão na vanguarda é empoderar potenciais ocultos. Estamos procurando parceiros que sejam honestos, resilientes e que tenham integridade. Cássio sentiu seus pés pregados ao chão. Suor frio escorreu por suas costas. Aquela não podia ser a Isadora, a órfã. Ela está usando o nome dos fontes. Monique sibilou, com o rosto pálido, de inveja e medo. Cássio, nós temos que ir. Ela vai nos matar. Não seja estúpida. Cássio agarrou o braço de Monique. Sua mente astuta já estava girando, superando sua vergonha. Essa é uma oportunidade. É a Isadora, minha esposa. Ela ainda deve ter sentimentos por mim. Se é ela quem segura a chave do cofre, isso será ainda mais fácil. Ela é uma mulher fraca, Monique. Eu sei como lidar com ela. Após o discurso, Isadora desceu do palco e foi imediatamente cercada por líderes empresariais. Cássio puxou Monique junto, abrindo caminho rudemente pela multidão. Isadora, Cássio chamou, sua voz um pouco alta demais. Isadora parou. Ela se virou lentamente. A multidão se abriu. Isadora olhou para Cássio e Monique. Não havia raiva em seus olhos, nenhuma tristeza, apenas um olhar vazio, como se olhasse para estranhos que tivessem entrado na sala errada. Me desculpe, senhor. Isadora inclinou a cabeça, fingindo esquecimento. Cássio, sou eu, Cássio. Seu marido? Quero dizer, seu ex-marido? Cássio gaguejou, com um sorriso rígido. E esta é a Monique. Nós fomos convidados. Ah! Isadora acenou brevemente, como se tivesse acabado de se lembrar do nome de uma empregada que partira há muito tempo. Senhor Cavalcante, da Têxtil Cavalcante. Eu li a proposta que chegou à mesa da minha secretária. Desempenho da empresa em declínio drástico, alta proporção de dívidas e questões legais pendentes. Cássio ficou em silêncio, com o rosto ficando vermelho de humilhação pública. Mas Isadora continuou, com um sorriso de negócios fino e frio em seus lábios. A Vanguarda Capital é profissional. Nós avaliamos números, não o passado. Se quiser falar de negócios, apareça no meu escritório na segunda-feira de manhã. Não traga questões pessoais. Isadora se virou, o som de seu vestido farfalhando enquanto ela se afastava, acompanhada pelo Dr. Heitor, que lançou um olhar cortante para Cássio antes de ser. Cássio ficou paralisado. Ele acabara de ser completamente descartado, mas também recebera um vislumbre de esperança. Viu? Cássio sussurrou para Monique, com a respiração ofegante. Ela ainda quer me ver. Ela ainda se importa. Nós vamos conseguir aquele dinheiro. A luxuosa casa da família Cavalcante agora parecia sombria. Vários quadros caros estavam faltando nas paredes, vendidos para cobrir os custos operacionais mensais. O ar-condicionado central estava desligado para economizar energia, fazendo o ar lá dentro parecer abafado e úmido. No quarto principal, agora convertido em um quarto de hospital improvisado, Eleonora jazia fraca. Uma máquina de diálise portátil, alugada a um preço alto, zumbia no canto. Cássio. Eleonora chamou. Sua voz rouca. Seu corpo, outrora rechonchudo, era, agora esquelético, apenas pele e ossos escurecidos por toxinas urêmicas. Cássio sentou-se na beirada da cama, dando mingau sem gosto para a mãe. Sim, mamãe. Dói muito, Cássio. Meus ossos parecem estar quebrando. Sua mãe gemeu. Quando? Quando poderei fazer outra cirurgia? Você encontrou um doador? Ouvi dizer que há agenciadores que podem conseguir um na Ásia, suspirou Cássio, pesadamente. Custa 10 milhões, mamãe. Nós não temos esse tipo de dinheiro agora. Os bens da empresa estão congelados pelo banco. Apenas venda os bens daquela Isadora. Eleonora retrucou, sua súbita raiva, fazendo seu monitor cardíaco apitar rapidamente. As propriedades, a fábrica em Blumenau, elas estão no nome dela, mas é nosso dinheiro. Venda-os. Cássio mordeu o lábio. Ele não ousava dizer à mãe que o divórcio apressado que ele entrara lhe custara qualquer reivindicação legal àqueles ativos. Se ele contasse a ela agora, ela poderia morrer de um ataque cardíaco. Estamos trabalhando nisso, mamãe. A burocracia é complicada, mentiu Cássio. E o baile de ontem? Eleonora perguntou.
esperançosa. Você conheceu a investidora? Cássio olhou de relance para Monique, que estava brincando no celular no sofá. Monique revirou os olhos, entediada com a sogra reclamona. Conheci, mamãe, Cássio respondeu. O nome dela é Isadora Fontes, a filha adotiva do Sr. Fontes. Isadora? Os olhos de Eleonora se arregalaram. Você quer dizer a sua ex-esposa, Isadora? Aquela órfã inútil? Ela está rica agora, mamãe. Muito rica. E ela concordou em se encontrar comigo amanhã para discutir um investimento. Eleonora riu. Um som seco e assustador. Bom, eu sabia que ela era uma tola. Ela ainda deve estar apaixonada por você, Cássio. Você é bonito, charmoso. Ela deve se arrepender de ter se divorciado de você. Use isso. Seduza-a se for preciso. Diga a ela para doar o outro rim, ou apenas peça o dinheiro dela para comprar um novo para mim. Sim, mamãe. Cássio disse para aplacá-la, embora tivesse suas dúvidas. O olhar de Isadora na festa havia sido tudo, menos amoroso, mas Cássio não tinha outra escolha. Ele tinha que acreditar em sua própria ilusão. Mamãe, não se preocupe. Amanhã eu a farei assinar o contrato. Estaremos no topo novamente. No canto, Monique bufou suavemente. Ela se levantou e saiu da sala, enviando uma mensagem de texto secretamente para alguém. Prepare os documentos falsos. Se o Cássio conseguir o dinheiro, nós daremos o fora daqui depois de amanhã. Segunda-feira de manhã, Torre Fontes. Cássio chegou sozinho. Ele vestia seu melhor terno restante e carregava uma pasta cheia de um relatório financeiro adulterado. Ele foi direcionado para o 40º andar, o nível executivo. A sala de conferências tinha paredes de vidro com uma visão direta para o parque Ibirapuera. Na cabeceira de uma longa mesa de mogno, Isadora estava sentada, uma cadeira de diretor com encosto alto. À sua direita estava o senhor Nakamura e, à sua esquerda, o doutor Machado, o advogado, junto com vários analistas. Ela não se levantou para cumprimentá-lo, apenas gesticulou para que ele se sentasse na cadeira oposta a ela, uma posição que o fazia parecer pequeno e intimidado. Por favor, senhor Cavalcante, eu só tenho 20 minutos, Isadora disse, sem rodeios. Isadora, certa. Fontes. Cássio sorriu, nervoso. Obrigado por me receber. Eu fiquei chocado com a sua transformação. Você está incrível. O relatório financeiro, cortou Isadora, friamente. Cássio puxou apressadamente suas pastas. Como você pode ver, a têxtil Cavalcante está passando por um problema temporário de fluxo de caixa, devido às condições do mercado global, mas nossos fundamentos são sólidos. Precisamos de uma injeção de capital de 50 milhões para reestruturação de dívidas e capital de giro. O senhor Nakamura pegou o arquivo, folheou-o brevemente e então o jogou de volta na mesa como se fosse lixo. Este relatório é um lixo, senhor Cavalcante, disse o senhor Nakamura secamente. Nós já realizamos nossa própria diligência prévia, independente. Sua empresa está efetivamente em recuperação judicial, beirando a falência. Seus empréstimos bancários estão inadimplentes, seus fornecedores não foram pagos. E encontramos desvios de fundos operacionais para uma conta pessoal ao nome de Monique. O rosto de Cássio ficou pálido. Isso é calúnia. De onde vocês tiraram esses dados? Nós sabemos de tudo, Isadora interveio. Ela se inclinou para a frente, fixando o olhar nele. Mas a Vanguarda Capital é uma empresa que assume riscos. Eu vejo um potencial nos seus ativos. O terreno da sua fábrica fica em uma localização estratégica. Isadora empurrou um contrato grosso pela mesa. Estamos dispostos a injetar 75 milhões, o suficiente para pagar os bancos, os fornecedores, talvez as contas médicas da sua mãe. Os olhos de Cássio brilharam de ganância ao ver o número. Sério? Quais são as condições? Assine aqui, instruiu o Dr. Machado. Este é um acordo de investimento em títulos conversíveis. Simplificando, nós lhe emprestamos o dinheiro. Você coloca todas as ações da Têxtil Cavalcante e todos os seus bens pessoais como garantia.
Se dentro de 3 meses você não atingir os KPIs de vendas que estabelecemos, 100% da propriedade da empresa passa para nós. 3 meses. Cássio hesitou. Isso é muito curto. Com 75 milhões, você pode impulsionar a produção, não pode? A menos que não. Confie em suas próprias habilidades, desafiou Isadora. Ou você pode ir embora, de mãos abanando e ver sua mãe ser expulsa do hospital. Cássio engoliu em seco. Ele estava encurralado. Ele tinha certeza de que conseguiria fazer o dinheiro render. Tinha certeza de que poderia manipular os relatórios de vendas depois. O importante era colocar as mãos no dinheiro agora. Mais uma coisa, acrescentou o Dr. Machado. O apêndice de garantia de bens lista várias propriedades registradas em nome de Isadora Cavalcante, as quais o senhor reivindica como ativos da empresa. Precisamos que o senhor assine uma declaração afirmando que esses ativos estão, de fato, sob o controle da gestão da Têxtil Cavalcante para serem usados como garantia. Cássio riu intimamente. Tolos, pensou ele. Ela está concordando em deixar que seus próprios bens sejam usados como garantia para a minha dívida. Se eu der calote, ela perde suas propriedades, não eu. Sem ler detalhadamente as cláusulas penais, Cássio assinou rapidamente o documento. Feito, disse Cássio. Isadora sorriu. Desta vez um sorriso genuinamente doce, porém mortal. Foi um prazer fazer negócios com você, Sr. Cavalcante. Os fundos serão transferidos esta tarde. Enquanto Cássio saía da sala com passos largos e animados, Isadora virou-se para o Dr. Machado. Ele acabou de usar ativos que são legalmente meus, desde a sentença de divórcio para garantir um empréstimo que ele mesmo contraiu. Isso é fraude de garantia, não é, Dr. Machado? Precisamente, senhora, respondeu o velho advogado. E os KPIs de vendas que estabelecemos são impossíveis de atingir, porque já bloqueamos os canais de distribuição dele por meio de outras subsidiárias da Fontes. Em 3 meses, ele não apenas perderá a empresa, como irá para a prisão. Perfeito, sussurrou Isadora. 2 semanas após a transferência dos fundos, Cássio estava no topo do mundo. Ele pagou algumas dívidas, transferiu sua mãe de volta para uma suíte VIP, comprou um carro novo para Monique. Ele sentia que seu toque de Midas havia retornado, mas Isadora não ficou parada. Naquela tarde, em seu escritório particular, o senhor Nakamura colocou um envelope pardo em sua mesa. Os resultados da investigação sobre a Cirtá. Monique, senhora, ele relatou. Isadora o abriu. Dentro havia fotos, extratos bancários e registros médicos. Exatamente como suspeitávamos, Isadora murmurou, folheando as fotos. Havia fotos de Monique tendo um jantar romântico com um homem tatuado, um conhecido agiota da Zona Leste. Depois, havia provas de transferências eletrônicas ou regulares da conta de Monique para a dele. O dinheiro que Monique estava gastando era dinheiro da empresa de Cássio, mas o item mais chocante era um prontuário médico de uma clínica obstétrica. A gravidez dela está em 12 semanas, observou Isadora. Cássio se divorciou de mim há pouco mais de 1 mês. Eles disseram que ela tinha acabado de engravidar, mas se são 12 semanas, significa que ela já estava grávida enquanto a senhora ainda estava no hospital, senhora, esclareceu o senhor Nakamura. Mas olhe para esta data. A data estimada da concepção ocorreu enquanto o senhor Cássio estava em uma viagem de negócios de 1 semana para Buenos Aires com sua equipe. Enquanto isso, Monique foi flagrada pelas câmeras de segurança de um hotel em Miami com o agiota tatuado. Isadora soltou uma risada sombria. Então o filho de quem Cássio tem tanto orgulho, o herdeiro dos Cavalcante, nem é dele. Um teste de DNA pré-natal não pode ser feito sem o consentimento da mãe, mas há 99% de probabilidade de não ser filho do Sr. Cássio, disse o Sr. Nakamura. E mais uma coisa, Monique está solicitando um visto para Portugal. Ela planeja fugir no mês que vem, depois de drenar o resto dos fundos de investimento que a senhora forneceu. Isadora fechou o arquivo. Ela sentiu uma pontada de pena de Cássio, mas apenas por 1 segundo. A pena foi instantaneamente extinta pela memória do rosto dele quando atirou os papéis do divórcio nela. Não deixe que ela saia do país, Sr. Nakamura.
Bloqueie o visto dela através dos nossos contatos na imigração e guarde essas evidências. Eu mesma as entregarei a Dubrivelt Cássio como um presente de despedida. Sim, senhora. Ah, e o senhor Cássio está insistindo em levar lá para um jantar particular como agradecimento pelo investimento. Isadora bateu os dedos na mesa. Aceito. Eu quero ver o quão baixo ele está disposto a rastejar. O restaurante era no terraço de um prédio, com iluminação fraca e uma vista deslumbrante da cidade. Cássio havia reservado uma área privada, com direito a velas e rosas. Isadora chegou em um vestido preto simples, mas elegante. Ela sentou-se de frente para ele, mantendo a distância. Obrigado por vir, Isadora. Cássio disse suavemente, servindo vinho na taça dela. Eu senti falta de jantares assim com você. Nós costumávamos comer naquela pizzaria na Vila Madalena. Lembra? Agora olhe para nós, no topo do mundo. Eu não bebo álcool. Isadora recusou elegantemente, empurrando a taça para o lado. Vamos direto ao ponto, Cássio. Do que se trata isto? Cássio largou o guardanapo, assumindo um rosto triste que havia ensaiado no espelho. Eu me arrependo de tudo, Isadora. Ele começou, com a voz fingindo um tremor. Percebi que cometi um erro enorme. Eu estava sob tanto estresse na época. Mamãe estava doente. Eu entrei em pânico. E Monique? Monique entrou na minha vida quando eu estava fraco. Ela me manipulou. Isadora lutou contra uma onda de náusea. Manipulou você? Não foi você quem disse que eu era apenas uma peça de reposição para sua mãe? Aquelas foram as palavras da minha mãe, não as minhas. Cássio rapidamente desviou a culpa. Você sabe como ela pode ser dura. Eu fui forçado, Isadora. Sou o único filho dela. Tive medo de desrespeitá-la, mas juro que meu coração estava gritando quando você estava na cirurgia. Eu amo você, Isadora. Só você. Cássio ousou tentar alcançar a mão de Isadora sobre a mesa. A mão dela estava fria e imóvel. Monique, ela é só um fardo. Cássio continuou, encorajado porque Isadora não recuou. Ela é materialista. Ela é cruel. Não é como você. Tão gentil, compreensiva. Percebo agora que o bebê que ela está esperando foi um erro. Não, estou feliz com ela. Na bolsa de Isadora, seu celular gravava cada palavra. Então o que você está dizendo é, instigou Isadora, em um tom monótono, você quer voltar comigo? Deixar a mãe do seu filho ainda não nascido para ficar comigo? Eu largaria tudo. Cássio prometeu, com os olhos brilhando. Nós podemos recomeçar. Você tem o capital. Eu tenho a expertise nos negócios. Podemos combinar nossas forças. Nos livrar da Monique. Podemos cuidar da minha mãe juntos. Ou, se você não quiser, podemos colocá-la na melhor casa de repouso, contanto que eu esteja com você. Isadora olhou para o homem à sua frente com absoluto nojo. Por dinheiro e poder, Cássio estava disposto a descartar a namorada grávida e até a própria mãe. Esse homem não tinha lealdade. Era um verdadeiro parasita. Isadora retirou lentamente a mão. Ela sorriu, mas seus olhos estavam tão frios quanto o Ártico. Essa é uma oferta interessante, Cássio, ela disse. Muito reveladora. Vou precisar de um tempo para pensar a respeito. Claro, claro. Leve o tempo que precisar. Cássio se iluminou, sentindo que sua isca havia sido mordida. Eu vou esperar. Eu sei que nascemos um para o outro. Isadora se levantou. Tenho que ir. Tenho uma reunião cedo amanhã. Uma reunião sobre apreensão de bens. Apreensão de bens de quem? Cássio perguntou, confuso. Você vai descobrir logo. Isadora respondeu misteriosamente. Aproveite seu jantar, Cássio. Pode ser sua última experiência de alta gastronomia por um bom tempo. Isadora se afastou, deixando Cássio sorrindo como um tolo, sem saber que fora do restaurante, viaturas da polícia e a equipe jurídica do Grupo Fontes preparavam uma operação ao amanhecer. Fim de jogo. Hora da execução. Os 3 meses estipulados no contrato haviam passado. Naquela manhã, o céu de São Paulo estava nublado, como se lamentasse o destino da têxtil Cavalcante. Cássio estava sentado em sua grande cadeira executiva, com os pés apoiados na mesa. Ele se sentia calmo.
O relatório de vendas que segurava mostrava números fantásticos, falsificados, é claro, por um contador contratado. Ele planejava apresentá-lo à Vanguarda Capital naquela tarde para pedir uma extensão de prazo. A vida é fácil quando você joga com inteligência, pensou Cássio, saboreando seu café. De repente, a porta do seu escritório foi arrombada com um chute. Cássio deu um pulo e seu café derramou pela mesa branca. Na porta estavam o Dr. Machado, o Sr. Nakamura e 4 homens robustos com uniformes de segurança do grupo Fontes. Atrás deles, seus próprios funcionários estavam em pânico e sussurrando. O que significa isso? Cássio esbravejou, com o rosto vermelho. Vocês não têm modos. Eu sou o CEO aqui. O Dr. Machado deu um passo à frente calmamente, colocando uma pasta vermelha na mesa manchada de café. Correção, Sr. Cavalcante. Você era o CEO. A partir deste momento, ateste o Cavalcante e todos os seus ativos foram confiscados pela Vanguarda Capital. Vocês estão loucos. Cássio riu desdenhosamente, embora suas mãos começassem a tremer. Olhem este relatório. Nossas vendas subiram 200%. Eu atingi as metas. O Sr. Nakamura deu um passo à frente e tirou os papéis da mão de Cássio com um tapa. Nós não precisamos do seu lixo. Nós conduzimos uma auditoria de campo ontem à noite, quando o escritório estava vazio. Seus galpões estão vazios. Suas máquinas estão paradas. E as notas fiscais de venda que você criou são fictícias. Todos os compradores são empresas de fachada que você mesmo criou. Cássio ficou sem fala. Suor frio escorria pelas suas costas. Como vocês entraram ontem à noite, você está violando o artigo 4 do Acordo de Investimento em relação à manipulação de dados, o Dr. Machado continuou, sua voz tão fria quanto a de um juiz lendo uma sentença de morte. De acordo com a cláusula penal, 100% das ações da empresa agora pertencem a nós, e o senhor deve desocupar o local em 10 minutos. Espera, vocês não podem fazer isso. Cássio tentou negociar. Seu tom, tornando-se desesperado. Nós podemos conversar sobre isso. A Isadora. Cadê a Isadora? Ela vai entender. A Sirta. Fontes está a caminho do hospital para visitar sua mãe, respondeu o Sr. Nakamura. Ela está esperando pelo senhor lá para acertar as contas finais. Que contas finais? O Dr. Machado sorriu levemente, produzindo outro documento. Você usou bens pessoais, a saber, imóveis comerciais e uma fábrica em Blumenau como garantia, correto? Infelizmente, esses ativos pertencem legalmente à Sirta. Fontes, conforme o decreto finalizado de divórcio. Ao usar uma propriedade que não era sua para garantir um empréstimo corporativo, você cometeu fraude de garantia. Os olhos de Cássio se arregalaram de horror. Suas pernas cederam e ele desabou, de volta em sua cadeira. Foi uma armadilha. Isadora dissera desde o início. Ela o deixou usar os bens dela como garantia para que ele pudesse ser acusado criminalmente. A Polícia Civil está esperando no saguão lá embaixo, disse o Sr. Nakamura, olhando para o relógio. Mas a SRTA Fontes teve a gentileza de pedir a eles que atrasassem a prisão por 2 horas. Ela quer que o senhor veja o ato final no hospital. Meu conselho é não perder tempo. Cássio não esperou. Ele pegou as chaves do carro e correu para fora como um louco, esbarrando nos próprios funcionários, que olhavam para ele com desprezo. Seu império desmoronara em um instante. A suíte VIP do hospital estava tensa. O monitor cardíaco apitava irregularmente, refletindo a condição crítica de Eleonora. Cássio entrou de rompante, sem fôlego. Ele viu sua mãe deitada, fraca, ligada a tubos. No sofá, Monique estava freneticamente enfiando joias e os relógios de luxo de Cássio em sua bolsa Louis Vuitton. O que você está fazendo? Cássio gritou, agarrando a bolsa. Você está tentando fugir. Me solta, Cássio. Monique gritou histericamente. A sua empresa se foi. Seus cartões de crédito estão todos mortos. Eu tenho que salvar a mim e ao meu bebê. Ao nosso bebê. É o nosso bebê. O bebê de quem? Uma voz fria da porta cortou a discussão. Isadora entrou. Ela
Usava um vestido branco simples, parecendo um elegante anjo da morte. Atrás dela, 2 guarda-costas fecharam e guarneceram a porta, garantindo que ninguém pudesse sair. Isadora. Eleonora sussurrou fracamente, seus olhos se enchendo de lágrimas ao ver sua ex-nora. Me ajude, estou doente. Isadora ignorou Eleonora por um momento, olhando para Monique e Cássio. Por favor, continuem, disse ela, sentando-se tranquilamente em uma cadeira ao lado da cama. Cássio, você disse nosso bebê. Você provavelmente deveria ver isso. Isadora jogou o envelope pardo no chão, aos pés de Cássio. As fotos de Monique, com o homem tatuado, e os prontuários médicos se espalharam. Cássio os pegou com uma mão trêmula, seus olhos saltando entre as fotos íntimas e o rosto de Monique. O quê? O que é isso, Monique? A voz de Cássio estava rouca. Esta data. Eu estava em Buenos Aires. Monique ficou em silêncio, o rosto pálido, cheque-mate. E tem mais isso. Isadora apontou para o prontuário médico. Seu tipo sanguíneo é B, Cássio. O da Monique é O. Mas o feto tem um marcador genético que só é possível se o pai tiver sangue, tipo A. Exatamente como o agiota tatuado das fotos. Cássio urrou. Ele avançou sobre Monique, dando-lhe um tapa tão forte no rosto que ela caiu no chão. Você me enganou. Você disse que era meu filho. Por sua causa, eu me divorciei da Isadora. Por você, eu arruinei a minha vida. O tolo é você. Monique gritou de volta, segurando a bochecha vermelha. Você achou mesmo que eu ia querer um homem fraco como você por algo que não fosse o seu dinheiro. E a sua mãe é tão ruim quanto. Uma velha miserável. Estou farta de cuidar dela. Chega. A voz de Isadora parou o caos. Ela pegou seu celular e o conectou às caixas de som do quarto. Monique, você acha que é uma vítima aqui? Por que não? Ouve o que o seu noivo tinha a dizer sobre você há apenas 3 dias em um jantar. Comigo? Isadora apertou o play. A voz de Cássio encheu o quarto, cristalina. Monique, ela é só um fardo. Ela é materialista. Ela é cruel. O bebê que ela está esperando foi um erro. Nós podemos colocar a minha mãe na melhor casa de repouso, contanto que eu esteja com você. O silêncio que se seguiu à gravação foi muito mais doloroso do que qualquer gritaria. Eleonora virou a cabeça rigidamente em direção a Cássio, lágrimas rolando por suas bochechas enrugadas. Seu filho precioso, aquele que ela sempre defendera, por quem Isadora fora sacrificada, estivera planejando jogar lá em um asilo. Cássio, Eleonora soluçou. Você ia me jogar fora. Cássio balançou a cabeça freneticamente, recuando. Ele estava encurralado entre as 2 mulheres que havia traído. Não, mamãe, isso foi apenas uma tática. Foi só uma cantada para fazer a Isadora me dar dinheiro. Uma tática? Isadora se levantou, seu rosto uma máscara em branco. Não, Cássio, essa é a sua verdadeira natureza. Você venderia qualquer um para se salvar. Você vendeu a sua esposa por um rim. Você vendeu a sua namorada por dinheiro. E você vendeu a sua mãe pelo seu próprio conforto. Isadora olhou para os 3, quebrados e em ruínas. Esta é a família de que você tinha tanto orgulho. Esfaqueando pelas costas, enganando e descartando uns aos outros. Aproveitem o inferno que vocês criaram para si mesmos. Monique, percebendo que sua posição estava perdida, viu sua chance enquanto Cássio estava distraído. Ela pegou a bolsa e tentou passar correndo pelos guardas. Isadora deu um sinal com a mão. A polícia no saguão lidaria com Monique pelas acusações de desvio de dinheiro relatadas pelo senhor Nakamura. Agora só restava Cássio caído no chão, chorando como uma criança. E Eleonora, cuja respiração estava se tornando superficial. Isadora caminhou em direção à cama de Eleonora. Isadora. A mão fina e seca de Eleonora tentou alcançar a de Isadora. Sua pele estava fria. Me perdoe. Eu estava errada. Eu estava tão errada. Volte, minha filha. Seja minha nora novamente. Me ajude. Peça um doador ao senhor. Fontes. Ele deve ter contatos. A cena era patética.
A mulher que outrora fora tão arrogante, que chamara Isadora de lixo e peça de reposição, estava agora implorando por sua vida a mesma pessoa. Cássio rastejou, abraçando as pernas de Isadora. Isadora, por favor, Isadora. Minha mãe está morrendo. Eu vou para a prisão. Eu faço qualquer coisa. Mas, por favor, ajude minha mãe. Você é uma pessoa boa, não é? Você é um anjo, não é? Isadora olhou para a mão de Eleonora e então, lenta e firmemente, a empurrou. Eu doei sim meu rim uma vez, Dona Eleonora, disse Isadora suavemente. Mas fiz isso porque pensei que estava doando para minha mãe. Minha própria mãe, que já se foi, nunca me pediu nada, mas ela me deu amor incondicional. Isadora se inclinou perto do ouvido de Eleonora. Você não é a minha mãe. Você é a mulher que disse ao seu filho para se divorciar de mim enquanto eu ainda estava sangrando na recuperação. Você não me via como um ser humano na época. Você me via como um objeto. Isadora, por favor, o Sr. Fontes tem contatos? Sim, Isadora continuou, endireitando-se. Mas os recursos dele são reservados para pessoas de valor. Um rim é um presente de vida, Eleonora. E sinto muito, mas a senhora não se qualifica mais para receber tal presente. O monitor cardíaco apitou cada vez mais rápido. Isadora, Cássio gritou. Nossos negócios estão encerrados, disse Isadora. Ela se virou e caminhou em direção à porta sem olhar para trás. Isadora, não vá. Mamãe, mamãe. Os gritos de Cássio se misturaram a um tom longo e agudo do monitor. Uma linha plana verde apareceu na tela. O coração de Eleonora havia desistido. Não apenas pela insuficiência renal, mas pela tristeza da traição do próprio filho. Ela morreu com medo, com dor e cheia de arrependimento imperdoável. Isadora parou na porta quando ouviu o som. Ela não sorriu, ela não chorou. Ela apenas respirou longa e profundamente, como se estivesse liberando um peso pesado que estivera acorrentado aos seus pés. Ela saiu, deixando para trás o quarto agora preenchido apenas pelos soluços irregulares de Cássio. 2 dias após a morte de Eleonora, o funeral foi desolador. Apenas Cássio, alguns parentes distantes cumprindo uma obrigação e os trabalhadores do cemitério estavam lá, sem parceiros de negócios, sem amigos da alta sociedade. A notícia da falência e dos escândalos da família Cavalcante havia se espalhado, tornando-os párias sociais. Cássio estava diante do monte fresco de terra vermelha. Ele usava uma camisa preta amassada, os olhos inchados. Estava sozinho. Monique fora presa no aeroporto ao tentar fugir para Lisboa com um passaporte falso. O dinheiro da empresa que ela havia roubado foi apreendido como evidência. Enquanto a última flor era colocada, 2 policiais civis fardados aproximaram de Cássio. Senhor Cássio Cavalcante? Cássio olhou para cima, apático. Sim, somos da DEIC. O senhor está preso sob suspeita de fraude, desvio de fundos, falsificação de documentos bancários. Aqui está o mandado. Cássio não resistiu. Ele não tinha mais energia. Estendeu as mãos. O clique das algemas de aço pareceu frio contra sua pele, mais frio do que o ar do cemitério. Enquanto era levado para a viatura da polícia, ele viu um sedã de luxo preto estacionado ao longe. O vidro traseiro abaixou até a metade. Lá dentro, Isadora estava sentada, observando-o, seu rosto calmo por trás de um par de óculos escuros. Cássio parou, querendo gritar, implorar, talvez xingar, mas nenhuma palavra. Saiu. Ele percebeu que aquilo tudo era a colheita das sementes que ele plantara. Ele havia trocado um diamante por uma pedra. Havia jogado fora uma mulher de verdadeiro valor por uma falsa. Isadora levantou o vidro. O carro partiu, deixando para o banco de trás de uma viatura, a caminho das barras de ferro que seriam seu lar na penitenciária de Tremembé pelos próximos 10 anos. Em sua cela naquela noite, Cássio se encolheu no chão duro. Não havia colchão, macio, nem ar-condicionado, ninguém para confortá-lo. A imagem do sorriso de Isadora, de antes de toda aquela loucura começar, passou por sua mente. Era a única coisa pura que ele tivera na vida, e ele mesmo a havia destruído. Cássio chorou em silêncio,
um choro que ninguém jamais ouviria novamente. Um ano depois, Isadora estava no topo de uma colina em um cemitério público, tranquilo, longe da agitação da cidade de São Paulo. Diante dela havia duas lápides simples e bem conservadas, os túmulos de seus pais biológicos. Ela colocou um buquê fresco de lírios brancos. Pai, mãe, Isadora sussurrou, sorrindo. A brisa da tarde brincava com as pontas do seu cabelo curto. Eu estou bem. Estou me saindo muito bem. Espero que estejam orgulhosos. Tinha sido um ano agitado para Isadora. Sob a orientação do Sr. Fontes, ela transformou a Vanguarda Capital em uma respeitada empresa de investimentos com impacto social. Ela usou os lucros da empresa para fundar uma instituição para pacientes de baixa renda com insuficiência renal, proporcionando-lhes diálise gratuita e acesso a suporte legal e ético para transplantes. Ela transformou sua dor em esperança para outras pessoas. A cicatriz cirúrgica em seu flanco havia desaparecido até virar uma linha branca e fina. Antigamente, ela a odiava como um símbolo de sua tolice. Agora, ela a via como uma medalha de honra, um sinal de que havia lutado, sido quebrada e se reconstruído, mais forte do que antes. Já terminou de falar com eles? Uma voz profunda veio por trás dela. Isadora se virou. O Dr. Heitor estava ali, não com um jaleco de médico, mas com uma camisa casual de mangas dobradas. Ele segurava 2 copos de café quente. Quase, respondeu Isadora, aceitando o copo que ele ofereceu. Obrigada por vir comigo. O Sr. Fontes mandou um recado. Heitor disse, tomando um gole do café. Ele disse para não voltar muito tarde. Há uma reunião de acionistas amanhã e ele precisa de sua neta favorita em plena forma para lutar contra o conselho de diretores rabugentos. Isadora riu. Um som leve e solto. Esse velho é tão dramático, o rim novo dele está perfeitamente saudável. Graças a uma doadora incrível, Heitor disse, olhando para Isadora. Seu olhar não era mais o de um médico para uma paciente, ou mesmo apenas o de um amigo. Era o olhar de um homem que admirava a mulher diante dele com todo o coração. Sabe, Isadora, eu sempre me admirei com você, não porque você é uma CEO agora, mas porque você não deixou a vingança transformá-la em um monstro como eles. Isadora olhou para o céu, que estava adquirindo um tom laranja dourado. Vingança é exaustivo, Heitor. Eu recuperei o que era meu. Eu dei uma lição a eles. O resto cabe a Deus e à lei. Eu tenho uma nova vida para viver. Heitor assentiu. Ele reuniu coragem e moveu a mão, seus dedos roçando os dela. Bem, então talvez, no meio da sua vida nova e atarefada, haja espaço para um jantar. Não um jantar de negócios, um encontro. Isadora olhou para a mão dele e depois em seus olhos. Ela pensou em Cássio e no Vero Blorov, trauma do seu passado. Mas então ela viu a sinceridade nos olhos de Heitor, o homem que a salvou, que esteve ao lado dela no fundo do poço e que esperou pacientemente que ela se curasse. Isadora não respondeu imediatamente. Ela virou a mão e entrelaçou seus dedos aos tele. O que você acha de um cachorro quente de carrinho de rua? Ela perguntou, com um sorriso brincalhão nos lábios. Nada de restaurantes chiques em coberturas. Heitor riu, seu rosto se iluminando de alívio. Um cachorro quente? É um encontro. Eu conheço o melhor podrão da cidade. Eles caminharam lado a lado colina abaixo do cemitério, deixando as sombras do passado para trás. À frente, o sol se punha lindamente, prometendo que no dia seguinte nasceria de novo, mais brilhante do que antes. Isadora Cavalcante não existia mais. Vida longa a Isadora Fontes.